por que voltei para a Igreja Católica? Bom, quero compartilhar com vocês a minha caminhada cristã. Eu nasci em berço católico, vivi 19 anos, nunca me converti na Igreja Católica. Pelo contrário, porque eu era da Igreja Católica, eu pensava que podia tudo. Não que a igreja ensine isso, sabemos que a igreja não ensina isso, mas às vezes saía das reuniões de adoração e já ia para uma festa mundana. Porém, eu cresci em uma família, em um lar, que nós tivemos um incentivo pela leitura. Cresci vendo meu pai ser um grande leitor, inclusive da Palavra de Deus. Minha mãe era professora, então a gente tem esse incentivo. Com 13 anos, eu iniciei a leitura bíblica. E com 19 anos, eu passei por uma experiência dentro da Igreja Católica. Foi um momento onde eu tive que opinar com respeito a um encontro de jovens. E a minha opinião foi a seguinte: como que pode nós estarmos em um momento de adoração a Deus e em um outro momento, no mesmo ambiente, a gente ir fazer o que é profano? Resumidamente, foi a minha análise. Eu estava em processo de leitura bíblica, ainda não tinha terminado. Eu comecei com 13, com 19 ainda não tinha terminado. Aquilo me deixava muito mal, me deixou muito mal. E eu, neste mesmo dia, eu fui muito assim criticada. Eu fui apunhalada pela frente, onde uma pessoa disse o seguinte: depois que peca que vem se arrepender. Quero dizer que o perdão existe para pecadores arrependidos, logo tem lógica. Depois que peca que a gente se arrepende. Ok, voltei para casa. E isso era um domingo à tarde, nós tínhamos que voltar para a igreja, para o último momento do encontro de jovens que estava tendo. Queridos, o que aconteceu não foi planejado, não foi premeditado. Eu tinha pouquíssimo contato com igrejas, com grupos protestantes. E creio que nesse dia foi o terceiro contato que eu tive. Então, enquanto eu caminhava para a Igreja Católica, foi no impulso, assim, eu simplesmente entrei. E na hora do apelo, eu lembro que foi o pastor fazer o apelo. Eu fui à frente receber a oração de conversão. Aí você pode perguntar: e por que isso não aconteceu na Igreja Católica? Bom, pela minha experiência, Deus tem um tempo para tudo, isso é bíblico. Lá eu fiquei.
passei 4 anos nessa comunidade protestante. Também não me firmei na doutrina que eles ensinam. Depois que eu entrei para a igreja protestante, então eu concluí a leitura bíblica. Veja, o fator não foi eu ter ido para a igreja protestante, foi eu ter continuado. Eu levei então aproximadamente 5 anos, porque eu comecei com 13 anos e terminei aí meados dos meus 19 anos. A primeira vez concluí toda a leitura bíblica. Um parêntese aqui, é bem difícil, sabe? Você se depara com leituras, com livros, vamos dizer assim, com uma leitura que parece que não vai te edificar, mas se está ali, é porque Deus tem um propósito, trazer informação, enfim. Então eu não me firmei na fé da primeira comunidade cristã protestante a qual eu fiz parte. Por que eu digo fiz parte? Pelo fato de eu não ter me firmado na fé. Eu fui levada por um vento de doutrina fortíssimo. Eu fiquei maravilhada diante daquela nova realidade. E eu passei aproximadamente 12 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ativamente. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E já nesses últimos 2 ou 3 anos, eu comecei a ter conflito com a liderança. Por quê? É simples. Quando você lê, você adquire conhecimento e você adquire ousadia e você consegue confrontar certas situações, porque você vai ter sua própria opinião. Então, todo ano eu leio minha Bíblia. Mas não foi só isso. Com a internet, nós também passamos a ter a oportunidade de ouvir a opinião dos outros e descobrir muita coisa. E então, o meu maior conflito era envolvendo o aspecto financeiro. O líder religioso gosta quando é confrontado, principalmente nesse aspecto. Ou melhor, a maioria. Queridos, não deu mais. Eu fui praticamente expulsa da igreja. Então, eu resolvi sair da IARD. Agora eu fiquei para onde eu vou. Eu comecei a andar em várias comunidades cristãs protestantes e também indo às reuniões católicas, às missas. Eu levei 10 anos para voltar a pisar dentro de uma igreja católica, por conta do preconceito que os protestantes, a maioria, ela inculca nos membros. Mas eu não consegui me encontrar, porque quando, eu me tornei assim, muito crítica, é porque eu comparo as coisas com a palavra de Deus, com aquilo que de fato Deus quer. E eu não me encontrei, queridos. Chegou um momento que eu, não virar uma cética, uma incrédula mais. Eu não quero mais saber de casa de culto. Eu
vou viver assim, eu vou ler minha Bíblia, vou ensinar meus filhos o que Deus pede de cada um de nós, mas sempre faltava algo. Eu queria estar em um lugar que eu pudesse me envolver, e eu ia aqui, eu ia ali, quando não era de mais, era de menos, e ficou assim um conflito muito grande em mim. Comecei a estudar a doutrina católica. Eu coloquei a Igreja Católica e a Igreja Protestante, eu generalizei e coloquei na balança. E qual foi a diferença que eu vi? Todos os grupos religiosos pensam que estão ali porque querem ser salvos, acreditam na salvação. A Igreja Católica também, meu querido, ela acredita na salvação dos seus fiéis, tá? Os fiéis acreditam em sua própria salvação. Quando se fala em falhas, todos os grupos têm falhas. Em todos os grupos vão encontrar erros em todos os grupos, porque a igreja ainda é militante, ela ainda não é triunfante. Mas por que eu decidi voltar e ficar hoje na Igreja Católica? Eu vou te dizer. Ah, mas eu tô perdida. Junto com você. Porque se você pensa isso de mim, então a gente se encontra no corredor do inferno. Beleza, então, com respeito aos erros, em todas nós vamos encontrar falhas. 2 aspectos me chamou a atenção. A reverência, a solenidade diante daquilo que é sagrado, diante de Deus. O segundo aspecto, a consideração, o amor que os membros, a empatia, a simpatia que os membros têm uns pelos outros. É generalizado? Lógico que tem aqueles que não estão nem aí, isso em todos os lugares, que há comunidades protestantes em que de fato há reverência no momento do culto, mas há lugares que não há uma reverência. Ah, mas e você vai rezar terço, você vai venerar as imagens, os santos? Olha, cada qual faz aquilo que acha que deve e quem julga é Deus. Logo, essa resposta eu não vou dar no momento. Resolvi voltar, e não pretendo sair da comunidade católica. Sinceramente, eu espero o meu Senhor. Todos os dias eu digo, Senhor, até quando? Até quando? Mas, com respeito à Igreja Católica, ela, desde o começo, desde depois dos apóstolos, a primeira igreja organizada foi a Igreja Católica. Então, isso ninguém toma, é a igreja mãe. Mas isso não faz dela o melhor grupo na presença de Deus, porque nós sabemos que depois de 1517 a igreja se dividiu e hoje nós temos 40 e poucas mil denominações cristãs.
cristãs, porque cada um pensa da sua maneira, quer fazer da sua maneira, acha que está melhor que o outro, que tem que fazer assim, assado. E todas falam de Jesus. Todas pregam a salvação. E diante de Deus, quem é o melhor? Ninguém. Deus tem a sua igreja. E a igreja de Deus não é placa. O Senhor tem um povo que está espalhado em todas as denominações, porque vai se perder católico e vai se perder protestante. Por que eu não falo crente? Porque católico também é crente. Tá? Porque eu não falo evangélico? Porque católico também evangeliza, é evangélico. Essa igreja que é especial para Deus. Um povo que está nas mais variadas denominações. Um povo fiel. Um povo, querido, em que a marca é o amor. E agora você pode me perguntar, está convertida? Queridos, a conversão, ela é um processo. Ela não se dá em uma hora, em um momento específico. Ela é um processo. Quando nós pecamos, nós devemos nos arrepender e trabalhar para não voltar àquele pecado. Porque se persistirmos, a gente pode perder a salvação. Porque quando você, veja, no momento em que você de fato aceita Jesus, e eu acredito que eu aceitei esse Jesus como meu único suficiente salvador, para segui-lo, para fazer a sua vontade, no dia que eu fui receber a oração de conversão lá na segunda comunidade cristã que eu fiz parte, só que a sensação é que eu nunca me converti, porque em minha mentalidade eu não tinha mais que pecar, e todo o tempo pecando, sabe, e às vezes cometendo os mesmos erros. Mas hoje o Senhor, Ele tem me dado sua graça, e tem me feito compreender que eu de fato estou nesse processo, assim como todo cristão que crê na sua salvação. Agora, uma coisa, eu não vou duvidar da minha salvação. Sabe, um dos apóstolos perguntou para Jesus: mestre, o que vai ser de nós? A gente largou tudo para te seguir. Ele disse assim: olha, vocês vão receber o galardão de vocês, que é a vida eterna, e vão receber ainda muito mais aqui nessa vida. Ele estava se referindo a gente larga muitas vezes até o convívio com pessoas, porque quando a gente se volta para fazer as coisas de Deus, não é todo mundo que quer estar perto da gente, porque acha que não é mais para estar com a gente. Não é a gente que abandona os amigos, são eles que se afastam de nós, porque começam a nos olhar pensando: ah, lá vem o santarrão, lá vem o convertido, lá vem o crente, lá vem o beato, lá vem a beata, sabe? Então, querido, eu não duvido da minha salvação, eu não duvido, porque eu me voltei para esse Jesus. A gente está nesse processo de acerto, sabe? A salvação não é para quem acertar tudo. A salvação é para quem perseverar até o fim. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós persistirmos em acariciar pecado, a gente perde, a gente vai perder. É possível, sim, o nosso nome ser riscado do livro da vida. Tá certo? É isso. É simples. Não é difícil ser salvo. Difícil é a gente deixar de fazer nossa vontade. Difícil é deixar de fazer nossa vontade. Deixar de ser linguarudo, deixar de mentir, deixar de fornicar, segurar os olhos quem é casado para não adulterar,
ter uma mente pura, uma mente santa, sabe? Deixar de usar certas roupas, deixar de ir em certos lugares, deixar aquelas abobrinhas que saíam da nossa boca, cobras e lagartos. Sabe como é que isso se dá? Em um processo diário, convivendo com Jesus. É assim que se dá, tá certo? Que Deus, em Cristo Jesus, na unidade com o Espírito Santo, nos abençoe, fortaleça a nossa fé a cada dia para prosseguirmos avante, firmes para frente e para o alto, porque diante de tudo que a gente vê, a nossa redenção se aproxima e não temos o que temer. Teme, critica os que não estão preparados, os que querem continuar nessa miséria de mundo que todos os dias só faz matar, roubar, adulterar, arrombar. Todo mundo sofre. A Bíblia diz, até os peixes do mar